talvez com isso que vou dizer eu vá ferir alguma sensibilidade, porque este é um tema delicado entre o madridismo, não é? Porque há muita polarização, eu vejo muita polarização nisso, mas eu acho que é compatível dizer uma coisa e outra, porque parece que ou você acha que é ótimo ou acha que está muito inflacionado pela imprensa. E por que não as duas coisas? Porque eu acho que são as duas coisas. E imediatamente dou minhas razões pelas quais acho que na Espanha tem muito marketing e tem uma imprensa muito boa na Espanha. E vou explicar porquê, pelo que eu acredito, do meu humilde ponto de vista, que é assim. Como jornalista, já há mais de 20 anos nos meios de comunicação e conheço a categoria e a profissão. Por outro lado, bem, com 17 anos, fazer o que está fazendo é incrível. Vamos ver, é que nem cumprimentei, desculpem-me. Bem-vindos a todos. Acredito que com esta idade negar que é uma anomalia histórica o que está fazendo, bem, é absurdo negar. É absurdo. Vou dar-vos um exemplo que talvez alguém se veja refletido. Eu não sei, também não quero mudar mentalidades aqui, não é? Mas imaginem por um momento que este mesmo Lamine Yamal estivesse jogando, pois veja, no Mónaco, como jogou Mbappé em seu tempo, com a mesma idade. A propósito, os melhores números eram do Mbappé e logo o demonstramos, digo, para que não nos empolguemos tanto. E depois, além disso, vou comparar com algumas coisas do Vinícius para ver como é. Na imprensa se medem em umas coisas e outras de maneira diferente, dependendo da nacionalidade do futebolista e da camisa que ele usa. Hein? Bom, imaginem que esse Lamine Yamal estivesse no Mónaco, nas semifinais, tivesse feito o recital, oferecido o recital que ofereceu ontem contra o Inter de Milão. Por sinal, o MVP do jogo foi Dumfries, não ele. Mas bem, poderiam tê-lo dado também a Lamine Yamal. Diríamos bem, o que estaríamos dizendo? Bem, o que dissemos na sua época, não? No ano de 2017, Florentino contrata Mbappé. No ano de 2017, que ele tinha 17 anos, não? Naquela época, claro. E naquele verão, o Paris Saint-Germain o contrata com aquele empréstimo com a obrigação de compra no ano seguinte. Bem, no mesmo verão em que o Paris Saint-Germain contrata Neymar, etc. E estava praticamente contratado, que depois o reconheceu Emery, que era na época o treinador do time parisiense, que o acordo do Mónaco com o Real Madrid estava feito, mas que no último momento convenceram o pai para que o menino assinasse pelo time da sua cidade, etc, etc. O resto é história. Mas o que pedíamos? O que pedíamos? E aquele Mbappé não era muito diferente deste Lamine Yamal, no sentido de que víamos que era um garoto de 17 anos e dizíamos que, meu Deus, aonde este menino vai chegar? No ano seguinte estava ganhando uma Copa do Mundo. É bem, então pois o mesmo, não? Se agora Lamine Yamal estivesse jogando no Mónaco, o que estaríamos pedindo, não? O que estaríamos dizendo? Oh, que Florentino vende o Rodrigo e contrata essa barbaridade de jogador. Sim ou não? Caramba, sim ou não? Quem me disser que não está bem? Porque algum pensará, não, bom, algum, né? Não sei, não estaríamos dizendo isso. Eu acho que está se enganando, acho sinceramente, porque aqui entendo que para não ser como eles, para não ser como os barcelonistas que negavam que no ano passado a bola de ouro pertencia a Vinícius. Para não ser como eles, bem, eu acho que é importante tirar um pouquinho para isso, tirar um pouco a nossa camisa, sinceramente. Porra, não faz mal, não faz mal. Já sei que vou ganhar algum gate em algum comentário, mas é que não sei, eu acho que é enganar a si mesmo, na verdade, não? Porque se já nos pareceu na época muito estranho, no ano 1994, que um menino como o Raul, com 17 anos, já estivesse jogando no primeiro time do Real Madrid, é que Lamine Yamal subiu com 15. Homem, faz umas coisinhas e já ganha uma Eurocopa com a Espanha e agora tem que ganhar isso com o Barça, né? Tem que ganhar isso com o Barça, que bem, ganhar desculpa, uma Supercopa e uma Copa do Rei está muito bem, mas tem que ganhar uma Champions. Mas agora vou com o tema do inflacionamento por parte da imprensa e das comparações que são injustas, porque este lugar que agora mesmo dão ao Lamine Yamal conquistado. Porque, insisto, o tipo ontem levantou a sua equipa, é um rapaz de 17 anos levantando a sua equipa, que perdia em casa por 2-0. Esse lugar, pois não o deram a Vinícius quando ele mereceu. Em outra idade, em Vinícius,
Também é preciso dizer, hein? Também é preciso dizer, porque Vinícius, quando chegou ao Real Madrid com 18 anos, todos concordamos nisso, estava muito verde e começou fazendo coisas que dizíamos, meu Deus, este homem. Mas depois a Vinícius nós concedemos porque não pode ser de outra maneira. E quem não o fizer estará cometendo o mesmo erro que alguém comete com Lamine Yamal agora mesmo, que é o de não reconhecer o Vinícius. E isso acontece com muitos do Barça, com muitos do Atlético, com muitos do Valência, com muitos do Sevilha. É que temos muitos inimigos, não é? Acontece que nunca o reconheceram. É a capacidade de aprendizagem, de melhorar, incrível, que isso também é a história do futebol, que Vinícius experimentou e executou, sem dúvida. E chegou um pouco mais tarde, hein? Mas o fez. E digo isso porque me chama muito a atenção que agora, e passo ao tema imprensa e o inflar de Lamine Yamal, está-se falando de algo estratosférico. Volto a dizer, por sua idade, sim, e é impressionante, mas por ter protagonizado a partida de ida, uma grande partida, a partida de ida das semifinais da Champions, quando Vinícius no ano passado não fez só uma partida. Lamine Yamal é verdade que tinha outros bons, mas a exibição de Vinícius na Champions, passada pelo menos ele atribuía a ele a categoria de futebolista indiscutível do ano, indiscutivelmente. Mas é que não contente com fazer uma grande Champions, ainda fez uma partida brutal em Munique, ida das semifinais, e brutal na volta das semifinais no Bernabéu. E depois a final, com gol na final, e 2 anos antes outro gol na final também. Ou seja, Vinícius vinha de tudo isso, mas não se diziam as palavras fortes que estão sendo ditas agora sobre Lamine Yamal, de quem dizem, e muitos até estão fazendo isso, Diário Marca, Diário AS, é o melhor futebolista do mundo. Talvez agora mesmo possa ser o futebolista em melhor forma do mundo, mas Vinícius também o era no ano passado. Mas por alguma razão, para grande parte da imprensa, era muito difícil recitar essa frase. E depois, quando estava prestes a ganhar a bola de ouro, nem vamos falar, houve até o contrário, sabe? Uma campanha contra ele. Isso é mais do que evidente. E isso não vai acontecer se Lamine Yamal chegar nas mesmas condições que Vinícius para a disputa do Ballon d'Or nos próximos meses de outubro, novembro. Porque, falo do jornalismo espanhol, há uma campanha por colocar este rapaz no topo, que tem a ver com a seleção em que joga, a seleção espanhola. E já nem diria tanto porque joga no Barça e o outro joga no Madrid, mas porque Vinícius, o que também influenciará, mas porque Vinícius sempre foi mal visto. E este garoto, com motivos para bastantes, hein? Também cair mal por suas declarações do outro dia pelo excêntrico do seu pai, por suas dancinhas. É só ver o fato de que Lamine Yamal dança e não acontece nada, e Vinícius dançava e sim acontecia. Tanto é assim que se montou um debate sobre se ao dançar provocava vocês, visto algum debate sobre se Lamine Yamal quando dança provoca. Pois a partir daí já entendemos tudo, parece-me, não? E não quero falar mal do rapaz, não quero falar mal de Lamine Yamal, mas sim que me incomoda muito essa dupla medida, porque é evidente. Ele falou sobre o jogo contra o Bayern do ano passado, mas é que vejam, Vinícius exibia exibições como a de Lamine Yamal de ontem, fez muitas e além disso com o maior número de gols. O 4-1 contra o Barcelona da Supercopa da Espanha, não a passada, a anterior, com 3 gols, já me dirão o que é, não? Nos anos ruins ou não tão bons do Real Madrid e não tão bons de Vinícius, a sua Liga dos Campeões foi incrível, na qual perdemos nas semifinais com o Manchester City. Observe, em todas as partidas que jogou naquela Champions, gol, assistência, gol, 2 gols, mais assistência, uma assistência, 2 assistências, uma assistência, mais gol, ou seja, uma Champions incrível e foi uma Champions ruim do Madrid e não tão boa de Vinícius. Contra o Borussia neste mesmo ano, em um ano ruim de Vinícius contra o Borussia, vejam como ele virou no jogo, naquele 5-2 contra o time alemão, na fase de grupos, não? Como o Real Madrid virou aquele jogo em casa e o papel indiscutível de Vinícius, não? Mas por alguma razão nunca se fala... Sim, pode-se falar de exibição e tal, mas não se colocam palavras pesadas como o melhor futebolista do mundo de maneira indiscutível. Não, nunca se fez isso pela imprensa de maneira unânime como agora está-se fazendo, parece-me, não?
E, bom, e tenho aqui alguns dados que mencionava sobre os quais ia falar, que são estes dos números de Mbappé e de Lamine Yamal com a mesma idade. Lamine Yamal supera Messi e Cristiano com 17 anos, né? Mas além disso, ele os supera com folga e mais a Messi do que a Cristiano. Cristiano tinha melhores números do que Messi aos 17 anos e Lamine Yamal é uma loucura já em relação a eles, sobretudo porque jogou 100 partidas. Está bem, com 18 gols, 21 assistências, que já é impressionante. E continua. E irá fazer mais gols Lamine Yamal, hein? Porque está nesse caminho. E se não se desviar muito, este trabalho vai ser, bem, a o que estamos dizendo vai ser tremendo. Depois o Madrid terá que competir contra eles. Não passa nada, já competimos contra Messi e, olha, ganhamos, foi a época em que o Madrid ganhou mais Champions. Não passa nada, compete-se, não há problema. Mas vejam, a esses 17, nesses 17 anos, ou com esses 17 anos, Mbappé tinha jogado 46 partidas, ou seja, a metade, e tinha 10 gols a mais e 3 assistências a menos, mas 10 gols a mais com a metade dos jogos, sim? Então, bem, isso tem muitas interpretações. Que quando querem nos vender que nunca tínhamos visto algo assim aos 17 anos, eu disse que é histórico. É histórico no caso de Lamine, no caso do futebol espanhol. Lamine Yamal é espanhol, mas já houve futebolistas, não sei quais eram os números de Pelé naquela idade. Pelé já ganhou uma Copa do Mundo com 18 anos, não? Com o Brasil, na Suécia 58. Estou falando de memória, talvez eu esteja me confundindo, não sei se ele tinha esses números, mas vejamos que prodígios assim já vimos. Agora ultimamente. Então Mbappé e Lamine Yamal, e no caso de Yamal é porque jogou mais partidas, porque tem uma presença mais importante em um time, que se o compararmos com o Mbappé naquela idade, o Mónaco é mais importante que o Mónaco, o Futebol Clube Barcelona, pelas Champions conquistadas também, ou seja, isso eu acho que é evidente que sim, ou seja, vocês não vão me encontrar agora, eu sou tão, vamos, eu odeio o Barça como vocês e todas as trapaças que têm feito ultimamente e o caso Negreira, tudo isso, eu acho que não há dúvida de que eu tenha que recordar isso agora mesmo porque conhecem o meu canal, certo? Mas quando digo que o Barça é um time mais importante que o Mónaco é porque é assim, e ter o dobro de partidas na mesma idade é muito importante, além dos números de gols e assistências, né? Mas bem, que aí estão os números. E a outra leitura é talvez ele se estanque, porque Mbappé, bem, anos mais tarde protagonizou outra final do Mundial incrível, na qual fez 3 gols, mas perdeu para a Argentina. Mas é verdade que Mbappé teve um estancamento na Champions com o Paris Saint-Germain e que poderia, à idade que tem agora, ter conseguido muitas mais coisas das que conseguiu, sobretudo em relação a bolas de ouro. É estranho que Mbappé ainda não tenha conseguido uma bola de ouro. Talvez tenha escolhido o time errado, talvez tenha escolhido o momento errado para chegar ao Real Madrid, mas que é um indicativo de que isso pode acontecer também com Lamine Yamal. Vai saber para onde vai esse garoto, não? Mas bom, por isso, ótimo e dupla medida em relação a outros futebolistas por nacionalidade e pelo time em que joga, inflado pela imprensa. Acho que é compatível uma coisa com a outra e por nada. Pois isso era tudo o que tinha para dizer sobre este tema, porque é um tema delicado que talvez eu possa evitar simplesmente para não ganhar agora alguns dislikes ou comentários contra do que penso e do que estou dizendo. Mas olha, é uma norma no meu canal, não é? Desde o início, dizer o que penso e não ter que concordar diretamente com vocês, que com respeito me digam o que vocês pensam, se concordam ou não. E é isso. Esse é o jogo. Que tudo vá muito bem, deem like se gostaram deste vídeo. Inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem e nada. Nos vemos no próximo. Tchau.